Todos bem-vindos a mais um Diário Constante. Muito prazer para você que chegou aqui. Me chamo Marcos, sou psicólogo clínico, atuo da área do esporte, atendo online para todo o Brasil. Sou fundador do Constância 365 e hoje estou até arregaçando minhas mangas aqui para a gente falar sobre o Diário Constante e sobre o tema, de hoje é: a corda do seu caixão foi comprada em uma loja qualquer em um dia qualquer. Então hoje a gente vai passar por um processo de reflexão adentro de filosofia, adentro de psicologia, e eu quero trazer para vocês um momento, né? Eu acho que talvez esse é o principal ponto de reflexão, para que você consiga esclarecer algumas coisas, para que você consiga nortear a sua vida de uma maneira que seja mais proveitosa no fim dos tempos, né? E que você possa, daqui a 20, 30 anos, 40 anos, lembrar desse vídeo que você assistiu e falar: putz, ainda bem que eu abri esse vídeo, ainda bem que eu assisti. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que a origem dessa reflexão faz acho que mais ou menos uma semana, duas, umas 2 semanas talvez no máximo, que eu perdi meu avô. Meu avô veio a falecer, meu avô já tinha 90 anos, já era uma pessoa com bastante vida, né? Viveu por um tempo muito acima até da expectativa, da média da sociedade. E o meu avô, no momento que a gente estava enterrando ele, no momento que a gente estava colocando ele enterrando ele literalmente, com toda a comoção do pessoal ao redor, né, e, enfim, acabou que eu percebi que eles usam uma corda, né, para colocar a pessoa, para enterrar a pessoa. E naquele momento me veio um lapso de insight, assim, uma questão de tipo assim, pô, mas essa corda, eles não compraram essa corda só para isso, eles devem ter essa corda há muito tempo, eles, indiferentemente, essa corda ela foi comprada em uma loja qualquer em um dia qualquer. E hoje está sendo usada para colocar o meu avô dentro, né, para enterrar o meu avô de maneira geral. E aí, partindo disso, acho que faz mais de uns 11 dias que eu não posto Diário Constante aqui, eu fiquei refletindo sobre isso, criei um roteiro, estruturei ele, né, para deixar mais endossado e mais assertivo para a gente poder gravar aqui, para poder discutir aqui com vocês. Mas nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a importância do tempo, né, na vida, a importância do modo como você se relaciona com a sua vida. Então, eu quero começar olhando para essa situação. Eu sei que é uma situação que é delicada, né? Eu até peço desculpas se caso alguém aqui também recentemente perdeu alguém importante, meus pêsames. Mas eu quero trazer um trecho de uma obra chamada Sobre a Brevidade da Vida de Sêneca, e a partir dela eu quero unir a minha experiência pessoal com ela e relacionar com vocês a questão do tempo. Então, esse trecho é um pouquinho comprido assim, mas acho que vai valer muito a pena. Repassa na memória quando é que estivesse seguro de uma decisão tua. Quão poucos dias decorreram tal como havias planejado. Em que momento estivesse disponível para ti. Quando a tua face manteve expressão normal. Quando a tua alma se manteve impassível. Que obra realizaste em uma vida tão longa? Quantas pessoas saquearam a tua vida sem que tu percebesses o que perdias? Quando te subtraiu uma tristeza inútil, uma alegria tola, uma cuspidez voraz, uma conversa fútil, quão pouco te foi deixado do que era teu. Compreenderás que estavas morrendo prematuramente. Peço desculpa ali por uma parte que eu errei a leitura, mas esse trecho ele é muito interessante dessa obra, que eu até recomendo a leitura para qualquer pessoa, tá? Demanda, né, um pouquinho de tempo, que tem um linguajar um pouquinho mais, né, elaborado, mas acho que a leitura é muito válida. Partindo disso, então, o que eu quero trazer com essa obra para vocês? Que eu não sei se você percebeu, eu não sei se você tem essa consciência sobre isso, mas tudo que envolve a sua vida, tudo que acontece na sua vida envolve tempo. Envolve a sua relação com o tempo, envolve a disposição que você se coloca para viver certas situações. Logo, nesse sentido,
eu quero realmente deixar claro para vocês que a qualquer momento, que qualquer interação, você estar vendo esse vídeo, você dispõe do seu tempo para estar aqui. Pá, mas Marco, o que que tem a ver isso com a minha vida, né? O que que isso tem a ver? Tem a ver sobre com qual qualidade e como você vem estabelecendo a sua relação com o tempo que você acha que tem. Que eu até trago isso muito nas consultas, né, com os meus pacientes, né, na rotineira clínica, assim, que muitas vezes a gente tem a premissa de que nós temos tempo. Então, pô, eu não vou visitar, pô, eu vou visitar um dia, daqui uns dias eu vou visitar a minha tia, daqui uns dias eu vou visitar a minha avó, daqui uns dias eu vou falar para a pessoa que eu tanto amo, que eu a amo de verdade. Daqui uns dias eu vou começar a cuidar de mim, né? Pô, deixa pro ano que vem. Deixa eu cuidar da minha saúde pro ano que vem. Logicamente, pessoal, que é muito importante a gente considerar aqui que há sempre contextos. É óbvio que tem situações que a gente entende que para um futuro próximo é interessante. Mas eu quero trazer uma perspectiva sobre situações as quais você poderia fazer hoje. Eu quero trazer uma premissa de que, por vezes, a qualidade e a atenção que você dá para o seu tempo, ela é tão automática que a gente acaba se habituando à ideia de estar vivos. E aqui eu não estou tentando criar uma crise existencial ou algo do tipo, mas lembrar-os que o tempo, nós não temos tempo. O tempo não é como se fosse essa borracha, algo palpável que a gente possa segurar e mexer de maneira aleatória. O tempo ele vai acontecer. O tempo não tem um controle. Né? A gente vê, 6 anos atrás, aqui gravando esse vídeo em julho de 2026, 6 anos atrás a gente estava numa época de pandemia. E foi ali que a gente percebeu a importância das relações humanas, né? Demos mais essa atenção. Então, qual que é a relação que você tem posto com o seu tempo? Né? Se a gente for olhar para uma perspectiva de dados, né? Uma estimativa média de vida hoje varia um pouco, né? Contextualmente falando, sempre, geograficamente falando, é de 78, 80 anos, né? Uma média assim. Pô, nesses 80 anos, como que tem sido a tua relação? Né? Que nem o Sêneca traz. Você percebe quantas pessoas saquearam a tua vida sem que tu percebeste o que perdias? Quanto te subtraiu uma tristeza inútil, uma alegria tola, uma cuspidez voraz, uma conversa fútil, que pouco foi te deixado do que era teu. Compreenderás que estavas morrendo prematuramente. Então, partindo dessa perspectiva, eu quero trazer uma atenção de fato para as coisas que você faz no seu dia a dia. Né? As conversas que você tem, aqui eu até faço uma discordância de Sêneca, que as emoções, de maneira geral, as emoções elas não necessariamente são úteis, mas elas podem ser adaptativas ou desadaptativas. Logo, como que você tem se relacionado com tudo isso? E o que você está obtendo disso, dessa relação? Então, esse tipo de reflexão, ela é uma reflexão, confesso que é uma coisa que dá um puxão na orelha, né? Tipo assim, incomoda um pouco. Mas eu acho que esse incômodo, ele pode ser um incômodo necessário para que você comece a dar mais atenção para a relação que você tem com a sua vida. Eu gostaria muito que você saísse incomodado desse vídeo e começasse a trabalhar isso. Marco, como que eu posso trabalhar isso? Pô, você pode se aprofundar em estudos, né, filosofia, vários tipos de estudo, mas principalmente fazer uma terapia. Né? A terapia, às vezes a gente tem a concepção de que quem faz terapia é porque está mal. Mas não necessariamente. Né? E até o que é estar mal, né? Eu acho que é uma coisa muito subjetiva e que às vezes a gente deixa de lado a importância de fazer terapia não por ter um certo tipo de alguma questão de um transtorno, algum problema, mas para ter um momento na vida em que você dá atenção para o modo de como você se relaciona com a mesma. Então assim, se a gente pegar a sua vida hoje, essa pergunta vai ser um pouco assim, incômoda. Se a gente pegar a sua vida hoje e retirar todo aquele tempo que você perdeu, que você utilizou, melhor dizendo, em coisas efêmeras, em situações em que você se manteve tão automático, o que sobra da sua vida?
né? Quanto tempo da vida que você já viveu você teria se a gente descontasse todo aquele período automático que você se manteve? Logicamente, pessoal, que isso é uma reflexão, obviamente há contextos, tá, gente? Por exemplo, é muito necessário que a gente viva automaticamente. Por exemplo, eu estou muito consciente do que eu estou trazendo para vocês, eu tenho meu roteiro aqui na minha segunda tela, mas eu não estou precisando juntar as palavras, formar sílabas, palavras, frases, né, parágrafos e textos para elucidar tudo que eu quero trazer. É uma coisa muito automática. Estou aqui gravando com vocês. Então, muitos processos automáticos são necessários. O que eu quero trazer aqui são pequenos detalhes que até no final do vídeo você vai entender muito mais, que podem endossar a sua vida, que podem fazer com que a sua vida tenha mais sentido, tenha mais caminho e não tanto resultados, né? Não tanto chegadas, mas olhar mais para caminhos. Acho que o diário constante ele serve como um lembrete de muita coisa. Se você for ver, a gente falou de tantos assuntos importantes até então, mas eu quero dar uma ênfase muito grande, não necessariamente sobre onde você quer chegar, mas sobre como você quer chegar. Entende? Então esse trecho eu acho que ele é interessante também, né? Um outro aspecto que eu anotei aqui, sobre o quanto que a gente espera viver a vida de uma maneira, né? O quanto a gente espera, a gente posterga muitas vezes, a gente planeja muitas vezes, e a gente acaba submetido a essa perca de vida. Né? Então, por exemplo, eu só vou fazer isso quando isso estiver acontecendo. Você se planeja, você constrói regras no teu comportamento, que muitas vezes essas regras, se a gente seguir de maneira inflexível, nós acabamos deixando a vida escapar nessa inflexibilidade. A gente acaba de deixar a vida acontecer de maneira em que, como se fosse as gotas das chuvas caindo. A gente deixa a vida acontecer como se fosse mais uma folha de uma árvore caindo. Mas eu penso e tenho um certo grau de certeza que a nossa vida não é apenas isso. Nossa vida não é apenas uma coisa que naturalmente deve acontecer. Eu acho que sim, a vida vai passar independente da forma como você lidar. Né? Um novo dia surgirá, um novo sol vai nascer, uma nova lua vai aparecer. Novas pessoas, novas ideias, novos livros serão publicados. Mas no fim de tudo é como que você prefere levar a sua vida. E para além disso, esse modo que você está levando a sua vida hoje é um modo que realmente é do seu agrado? É um modo que realmente você consegue daqui, se imaginar, né? Daqui a 50, eu não sei que idade você tem, tá? Mas vamos colocar, em vez de assim, vamos colocar de quando você tiver 80 anos. Quando você tiver que nem meu avô, que veio a falecer, né? Com 90 anos. A história que você construiu vai ser uma história em que você encontra forças, encontra carinho, encontra gratidão, ou encontra muitos processos os quais você gostaria de ter feito diferente. Logicamente, pessoal, independente do modo que você viver a vida, talvez, acho que com um certo grau de certeza, vamos lá, quando você chegar a 90 anos, talvez você vai ter muitas coisas que você vai falar assim, poxa, poderia ter feito diferente, poderia ter tido mais calma, poderia ter começado antes, poderia ter arriscado, poderia ter experimentado. Logicamente, a gente sempre vai ter processos os quais a gente vai ficar acerca das experiências as quais a gente não viveu. Mas que você possa, a partir de agora com esse vídeo, a partir do Diário Constante, a partir até do Constância, que vai estar aqui nos links para você fazer parte, do Constância 365, construir uma vida em que, majoritariamente falando, você tenha muito carinho pela mesma. Que, majoritariamente falando, quando você chegar nos seus 90 anos, que nem meu avô, você possa olhar com muito carinho para aquilo que você viveu. Que você possa olhar com muito carinho para aquilo que você construiu. Então, assim, para além disso tudo, né, eu estou enfatizando aqui o modo de como você leva a sua vida. Eu acho que a gente fala sobre longevidade, a gente fala sobre qualidade de vida, mas como? Como que você quer manter? Ah, Marco, qualidade de vida é você fazer exercício, ter uma dieta, você ter uma atividade em que exija cognitivamente sua, ter hobbies, tá, beleza. Mas você percebe que hoje
Apenas isso, muitas vezes, a gente tenta produzir, a gente se exaure numa tentativa de sempre fazer essas questões e a gente esquece que não é apenas sobre, não é apenas sobre o que você faz, mas é como você faz. Então você pode ter uma vida saudável no sentido de parâmetros biomédicos, né? Então de você fazer exames, estar sempre seus exames em dia, né? Mas aí você vai olhar para a pessoa fazendo uma corrida, ela se culpa por não ter feito em um tempo menor. Ela se critica pelo modo de que, pô, só corri 5 quilômetros hoje. Ela se critica por só ter lido 30 livros. Ela se critica por ter feito o melhor que ela poderia ter feito naquela circunstância. Então, até que ponto isso é ser saudável? Entende? Porque para além do que você faz, é como você faz. Então, olha que interessante, uma outra frase de Sêneca, né? A gente vai fazer uma caminhada nesse vídeo, tá, pessoal? Talvez seja um dos vídeos mais longos, talvez, do canal, que a gente vai falar sobre uma experiência minha, pessoal, né, que eu já relatei do meu avô, Sêneca, né? Então a gente está falando um pouquinho sobre alguns trechinhos da obra sobre a brevidade da vida de Sêneca. A gente vai também para Schopenhauer, sobre como lidar consigo mesmo, que é uma outra obra de Schopenhauer, é uma obra de Schopenhauer, no caso. E no fim a gente vai falar sobre terapia de aceitação e compromisso. Então a gente vai percorrer uma linha bem interessante, assim, que tem fatores que se relacionam. Dada essa explicação, vamos lá para essa segunda frase que eu quero trazer de Sêneca para vocês. Brevíssima e demasiado angustiosa é a vida daqueles que se esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Sabe que isso eu acho que é muito interessante porque acaba que às vezes a gente esquece do nosso passado, vamos por partes. E quando eu digo esquecer do passado, pessoal, é não dar atenção, né? Talvez aqui o Sêneca tenha outras, né? É uma frase retirada de um contexto, né? Obviamente, mas o fato de nós nos esquecermos do passado é um fato importante e não assertivo, porque por vezes a gente segue a vida, a gente segue a nossa vida, a gente segue o nosso dia a dia, postulado apenas pelo aquilo que nós idealizamos da mesma. Então, por exemplo, poxa, eu quero ler 40 livros no ano, pelo menos 3 livros e pouco ao mês, 3 livros e meio ao mês. Sei lá, né? Não sei, essa questão de cabeça. Tá, beleza. Mas qual que é o teu passado? Qual que é o teu repertório comportamental, até partindo para uma análise de comportamento? Quantos livros você lê habitualmente? Qual que é o teu repertório desse comportamento? Ah, Marco, eu não leio nenhum livro por ano. Cara, então tenta começar, em vez de 40. Reconheça o teu passado, reconheça o teu repertório. Não é te diminuindo, mas se dê tempo para você construir tudo isso. Não postule números, mas postule comportamentos. Elucida e tenha claro para ti o teu passado. Por exemplo, hoje, Marco, eu leio em média hoje 30 livros por ano. Mas, cara, já teve momentos que eu lia 5, eu lia 6, eu lia 1, ou não lia. E não é um passado muito a tempo atrás. Há 6 anos atrás eu não lia, acho que eu lia um livro por ano, e olhe lá. E não era de grande qualidade. Então, a questão que eu quero trazer aqui, ó, reconheça, entenda o seu passado. Não como algo limitante, mas como algo para você considerar aquilo que você quer construir na sua vida. Negligenciam o presente. Esse vídeo aqui, ele tem essa ideia de ensinar você, de trabalhar com você, para que você pare de negligenciar o seu presente. Então, elucida seu passado, tenha clareza. Partindo disso, olha para o teu passado e olha para o teu presente. Olhe para tudo que você viveu, que você encarou, todas as dores em que só você às vezes sabe, e olha para o seu presente. E tenha um pouco... Eu não estou aqui querendo passar pano para você, entendeu? Eu não estou aqui dizendo para você esticar as pernas em cima da sua mesa, falar assim, desculpa até a palavra, mas que se dane, a vida que aconteça. Não vou me dispor, eu não vou me planejar, eu não vou me organizar, eu não vou fazer nada. Não é isso. Eu estou aqui tentando ser justo com você. Uma coisa que talvez muitas vezes você não é contigo.
Eu tô aqui tentando trazer um senso de que, por mais que você idealize muitas coisas, você não é aquilo que você idealiza. Você não é eu e eu não sou você, no sentido de que às vezes a gente possa se comparar muitas vezes e se colocar no lugar de pessoas as quais não tem. E ninguém tem a mesma história que cada um, né? Então é um senso de justiça, sabe? É um senso de cuidado. E quando a gente não tem esse senso de justiça, a gente acaba negligenciando o nosso próprio presente. Então a gente fica tão preso e automático na ideia de que a gente precisa ser aquilo que nós idealizamos, que a gente acaba esquecendo que o nosso passado e a gente acaba negligenciando o nosso dia a dia. E também temem o futuro. Então, brevíssima e demasiado angustiosa é a vida daqueles que se esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Logo, então, aqui a gente pode até adentrar fazer um diário constante algum dia sobre a ansiedade, que eu acho que é um dos pontos que, né, essa relação com a ansiedade vai ser bacana, muito bacana a gente conversar. Mas nesse momento do vídeo, né, aqui em material bruto eu tô com 21 minutos, talvez 20 minutos, talvez depois das edições, ou 21 minutos mesmo. Você já deve ter percebido que eu tô tentando aqui te ensinar uma relação nova com o seu tempo. Né? Por isso que eu falei lá no início do vídeo que eu me sentiria muito feliz se você saísse intrigado, intrigada com o modo como você vem levando a sua vida. Gostaria mesmo. Eu gostaria mesmo que você ficasse tipo assim, pô, que cara chato, bicho. Tipo assim, poxa, o cara me deixou pensando nesse assunto, poxa. Claro que de uma maneira saudável, né? De uma maneira em que você procure, através disso, buscar melhorar, buscar mudar, buscar entender um pouco mais. Então, né, você percebeu isso e agora a gente vai para a parte em que nós falamos sobre Schopenhauer e como que você pode encarar o tempo. Né, e aqui a gente está indo mais pro fim do vídeo, pro fim desse diário, tá? E é só uma frase do livro chamado Como Lidar Consigo Mesmo, que eu também recomendo demais a leitura, mas recomendo que você faça essa leitura, tanto da brevidade da vida sobre como lidar consigo mesmo, de maneira muito, mas muito pacífica. Sabe, procure se deslumbrar. E eu vou ensinar vocês como fazer isso nesse vídeo, mas procure, assim, e guarda essa palavra agora, procure apreciar a leitura. Tá? Não coloque tempo para você fazer. Que demore 1 ano, que demore 2, que demore 3 anos, mas faça essa leitura de maneira condizente com o seu entendimento. Tá? Então, releia, pesquise, procura reflexões, procura vídeos explicando, muito válido. Tá? Agora olha só a frase de Schopenhauer no livro Como Lidar Consigo Mesmo. Todo dia é uma pequena vida. Cada despertar e levantar é um pequeno nascimento. Cada nova manhã é uma pequena juventude. E cada ir para a cama e adormecer é uma pequena morte. Muito bacana esse tipo de frase, esse trecho dessa obra. Para elucidar novamente, pessoal, eu estou aqui trazendo filosofia, uma coisa bem concreta para vocês, né, uma coisa bem que gera bastante processos reflexivos, para você entender de que todo dia é um novo dia. Essa frase pode parecer aquelas frases que você recebe, talvez de algum parente seu aí que manda aqueles fundos lindos, uma musiquinha de fundo, né? Mas literalmente, né? É óbvio que a gente carrega muitas coisas na nossa vida. E talvez até o fato de carregar não seja tão complicado, mas o fato de sustentar muita coisa. Né? Independente daquilo que você tenha na sua mão, por exemplo, um livro. Um livro que não tem nada a ver com o diário, que é Gestão de Alta Performance. Você carregar esse livro por 1 minuto, sustentar esse livro por 1 minuto, não vai me doer os braços, tá? Vai ser uma coisa desconfortável, mas não vai me doer. Por 10 minutos, com certeza vai começar a incomodar. Por 1 hora, por 1 mês, por 1 ano. E às vezes, aquilo que a gente está sustentando não é nada pesado, digamos assim, inicialmente. Mas pelo fato de nós sustentarmos isso, pelo fato de a gente sempre sustentar, e com o passar do tempo isso se torna algo pesado.
Então, todo dia é uma pequena vida. Talvez ontem tenha sido um dia desafiador na sua vida. Talvez essa semana tenha sido um dia desafiador. Mas talvez hoje, né, claro, dando o contexto a partir desse vídeo, você pode começar a tentar aprender a viver uma vida que faça mais sentido para você. E não é o tema do vídeo, mas eu quero sempre trazer isso, uma coisa muito clara entendam uma coisa, pessoal, eu sempre falo isso falo para meus pacientes também. Você está aprendendo a viver a vida independente da idade que você tenha. Independente. Quando você tinha 7, 8 anos, você tinha uma ideia da vida. Quando você tinha 16, 18, você tinha outra. Com 20, com 30, com 40, vai mudar as perspectivas. Logicamente tem muita coisa que fica e que você vai levando em diante, mas você está aprendendo a viver a vida. Poxa, e que bom! E que bom que você está aprendendo, porque não tem como você levar a sua vida de 40 anos com as mesmas perspectivas que você tinha aos 20. É importante que você mude, é importante que você se adapte, é importante que você tenha flexibilidade para fazer tudo isso. E é por isso que é importante você entender essa frase de que toda vez que você acorda, você está tendo uma nova oportunidade de construir, de aprender a construir a sua vida. Eu não estou dizendo sobre não sofrer. Melhor dizendo, eu não estou dizendo sobre não ter dores. Dor vai existir. Né? Então, eu estou dizendo sobre como levar. Eu não estou aqui pintando um copo meio cheio. Eu estou aqui pintando uma realidade. Estou aqui elucidando a realidade de que dor vai existir. De que situações que a gente não espera vai acontecer. De que dias bons poderão acontecer. Dias desafiadores da mesma forma. Então, que você possa construir e continuar aprendendo a construir a sua vida. Que você nunca fique estático, preso a regras que você mesmo cria para si. E ele também traz que cada ir para a cama ao adormecer é uma pequena morte. Às vezes a morte, eu sei que a relação da palavra muitas vezes é uma relação pesada, mas ela é um processo é o único processo talvez esperado na nossa vida, né? Eu sempre falo para meus pacientes que a gente não tem um manual da vida, mas muito provavelmente, né, biologicamente falando, deixando de lado questões religiosas, tá, pessoal? No fim você vai vir a falecer. Mas às vezes o fim do livro, ele encerra o livro, encerra tudo, mas como que você percorreu toda essa trajetória até ali? Desde o momento em que você nasce para o momento em que você vai vir a falecer. Qual que é o conteúdo de todo esse livro? Então acho que é um ponto bacana de se refletir. E pessoal, o ponto final desse vídeo, e agora adentrando no aspecto de terapia de aceitação e compromisso, lembra que eu falei da palavra apreciar? Então, traz essa palavra em concepção agora para ti. Quando eu falei sobre essa palavra apreciar, a ideia e até a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é: quando foi a última vez que você apreciou a sua vida? Pessoal, olha aqui. Eu não estou dizendo que a sua vida é um mar de rosas. Não estou dizendo que você acorda em nuvens e vai dormir em nuvens. Para você apreciar a cada N momento da sua vida. A todo momento desse vídeo eu não estou falando que a vida é um lugar lindo, maravilhoso. Até recomendo uma leitura para vocês, para elucidar a minha frase, que é: a vida é uma catástrofe total. Principalmente depois que eu li esse livro aqui, do Jon Kabat-Zinn, olha a quantidade de post-it que eu coloquei. A vida é uma catástrofe total. Leiam esse livro, tá? Recomendo muito. Então, mesmo com essa catástrofe total que é a vida, talvez é muito bom tom, talvez é muito assertivo você ter momentos em que você aprecia a sua vida. Logicamente, como eu falei, eu sei do contexto, entendo contextos. Há contextos que realmente não são favorecedores. Talvez você encontre esse vídeo nesses contextos muitas vezes. Mas mesmo assim, eu quero que você tente, eu gostaria de que você tentasse. Talvez naquela caneca de café que você toma no seu trabalho. Talvez no momento em que você deita na sua cama. Talvez no momento em que você toma seu banho.
Talvez no momento em que você simplesmente para de apreciar o que você está fazendo, de sustentar a sua atenção. Até às vezes em tarefas que você faz no seu dia a dia, por que não fazê-las com a atenção focada nas mesmas? Uma limpeza, uma organização. Então, até Sêneca fala, né, que a vida ela não é curta, né? Nós a tornamos curta, nós a tornamos pequena muitas vezes. E o fato de tornar-as pequenas vem muito da questão de nós não apreciarmos a nossa vida. Logicamente, pessoal, eu não estou dizendo para você viver a vida inteira com uma consciência plena. Como eu falei para vocês lá no início, não tem como. Eu estou aqui, estou consciente, estou prestando atenção, estou concentrado, mas eu estou fazendo muitos processos automáticos, né? Esses movimentos aqui que eu faço, neurocientificamente, ele já foi pensado pelo meu cérebro, mas não é uma coisa que eu tenho total consciência. E tudo que eu venho falando aqui para vocês também não. Eu tenho meu roteiro, mas eu não estou aqui, ó, falando para vocês, tipo, olhando o roteiro e lendo. Não, eu estou aqui trazendo uma reflexão. O roteiro é só uma base estrutural. Então, eu gostaria muito que você tentasse fazer isso na hora que você se alimenta, com algum, tipo assim, no almoço, na janta, no café, sabe? Faça essa refeição, faça essa organização, faça algum momento do seu dia em que você aprecie, em que você olhe, que você sinta o cheiro, que você sinta o sabor, se concentre. Respira fundo, concentra toda a tua atenção nisso. E eu acho que esse modo de apreciar a vida, dessas pequenas coisas da vida, que você coloque isso nos eventos mais importantes da sua vida. Então, o dia que você for casar, o dia que você for ver seu filho nascer, o dia em que você for se formar, o dia que uma conquista aleatória acontecer na sua vida, uma promoção, um eu te amo da pessoa que você tanto ama, um aperto de mão, um abraço, uma palavra de carinho, que você possa apreciar cada gesto demonstrado por ti. Logo, quando você começa a apreciar cada gesto, quando você começa a deslocar mais a atenção para pequenos momentos do seu dia a dia, talvez você comece o processo de sustentação que muitas vezes você faz, você começa a tornar ele mais leve. E talvez, por isso, a vida se torna um pouco mais leve. Fechou? Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Eu vou deixar aqui embaixo os links do Diário Constante, do Constância 365, né? Que é uma plataforma onde eu ensino a você a construir comportamentos de maneira flexível. Então, o Diário Constante ele é uma amostra, né? Claro que lá no Constância você vai ter módulos de hábitos, módulo de flexibilidade psicológica, módulo sobre emoções, módulo sobre sono, vai ter módulo sobre como estudar, sobre vícios, vai ter módulo sobre psicologia social. Então lá é um projeto de autodesenvolvimento onde você aprende muitas coisas que vão realmente endossar e melhorar a tua relação com os teus comportamentos. Então não perde tempo, tá? Tem 3 opções de plano, vai estar aqui na descrição do vídeo. Acessa lá. Assiste. Eu vou te dar uma dica. Assiste todos os diários constantes até então, pelo menos até esse quinto vídeo, porque eu não sei que momento você vai estar vendo isso. E se você tiver dúvida, comenta aqui, eu sempre vou tentar responder todo mundo, mas comenta aqui, me manda mensagem nas redes sociais ali, mas assim, assiste, e se você se interessou, se você sentiu que, poxa, talvez valha a pena tentar, vem fazer parte, tá? Não deixa pra depois. Fechou? Um beijo no coração de vocês, galera, muito obrigado por terem assistido. Curte, comenta, compartilha, tá? Manda para aquele amigo ou amiga que você tem uma afinidade e que você quer compartilhar tudo isso. Manda para essas pessoas e vem fazer parte do Constância, vem ser constante comigo. Fechou? E por fim, lembre de apreciar a sua vida quando possível. Quando possível, melhor dizendo, na sua rotina. Fechou? Um beijo novamente, muito obrigado e até o próximo Diário Constante. Valeu, pessoal!